Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, encerrando os atributos mentais, que são os atributos do conhecimento de Deus, Então, a gente já estudou a onisciência, a gente estudou na aula passada sobre. Deixa eu só ver aqui. Sabedoria. Sabedoria. E hoje a gente vai estudar sobre a veracidade. É porque meu mouse está horrível aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu botar um papel. Sobre a veracidade de Deus. É interessante a gente entender que a veracidade de Deus está relacionada à sua fidelidade. Alguns estudiosos, eles dividem, um atributo como veracidade e outro como fidelidade. Mas a maioria deles concordam entre si que veracidade e fidelidade são um atributo só e eles andam juntos, e a gente vai entender por quê. Então, como é definido essa veracidade de Deus? A veracidade divina, ela implica que ele é o Deus verdadeiro, que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo da verdade. O que isso quer dizer? Que a veracidade de Deus diz que ele é o Deus verdadeiro, E que todo o seu conhecimento, como a gente viu da onisciência, todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento que ele tem é verdadeiro e que a sua palavra, as suas palavras são verdadeiras. Certo? Então a gente entende dentro dessa definição aí, A gente entende que o Deus que é revelado nas Escrituras é o Deus verdadeiro. E por ele ser o Deus verdadeiro, os outros supostos deuses são ídolos. Isso é muito importante a gente entender. Não existem outros deuses, Assim, deuses com letra minúscula, que a gente fala. Todos estes são ídolos. E Jeremias 10, do 10 ao 11, diz assim: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar sua indignação. Diga-lhes o seguinte: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Então a gente está vendo que Jeremias está dizendo que só existe um único Deus verdadeiro, um único Deus vivo, um Rei eterno, e que todos os outros deuses desaparecem diante dele, desaparecerão diante dele, porque ele é o único Deus verdadeiro. E João 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É interessante que Deus, ele é o único Deus verdadeiro, mas nós não podemos definir como Deus deve ser, Como esse Deus verdadeiro deve ser. Então, nós podemos dizer que o próprio Deus é quem tem a única ideia perfeita daquilo que ele é e daquilo que ele deve ser. E ele inclui na nossa mente, Ele coloca em nós um reflexo da sua ideia, daquilo que o verdadeiro Deus deve ser. E isso nos permite reconhecê-lo como Deus. Ou seja, o que a gente sabe sobre Deus é ele que coloca dentro de nós. A gente não tem como definir esse Deus verdadeiro. Então, a gente precisa entender também que ele é o único Deus verdadeiro, que todo o seu conhecimento é verdadeiro e é o parâmetro absoluto da verdade. O conhecimento de Deus é o parâmetro absoluto da verdade. Como Deus conhece todas as coisas infinitamente bem, nós podemos dizer que ele é o parâmetro do conhecimento verdadeiro. Em Jó, no capítulo 37, no versículo 16, diz assim: será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens? E sobre as maravilhas daquele que é perfeito
perfeito em conhecimento, né? Então a gente pode perceber aqui que já está dizendo que ele é perfeito em conhecimento, o conhecimento dele é verdadeiro. Não tem como dissociar alguém verdadeiro do seu conhecimento, daquilo que ele fala, daquilo que ele sabe, daquilo que ele conhece. Então, quando a gente diz que Deus é verdadeiro, tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele diz é verdade, né? Então, a gente está vendo que faz parte, né, desse Deus verdadeiro, esse conhecimento, que é o parâmetro absoluto da verdade, né? E também as palavras de Deus, né? As palavras de Deus são também verdadeiras e também é o parâmetro definitivo da verdade. Então, qual é o parâmetro da verdade? O conhecimento de Deus e a sua palavra, porque ele é um Deus verdadeiro. Então, isso significa que Deus é o quê? Que Deus é confiável e fiel nas suas palavras. Por isso que a veracidade de Deus está atrelada à fidelidade. É porque ele é verdadeiro que eu posso confiar nele. É porque ele é verdadeiro que ele é fiel em tudo aquilo que ele diz. Então, com respeito às suas promessas, Deus sempre faz o que promete fazer. E podemos ter absoluta certeza de que ele jamais será infiel às suas promessas. Portanto, Deus é fidelidade, como está lá em Deuteronômio 32, no versículo 4. Eu acho que uma das maiores dificuldades da gente na questão da confiança e da fidelidade de Deus, quando a gente lê, né? A gente lê assim, que com respeito às suas promessas, Deus sempre faz o que promete fazer. Então a gente precisa entender que todas as promessas escritas na sua palavra, tudo aquilo que ele disse que ia fazer, ele vai fazer. Eu acho que o nosso problema está no nosso relacionamento pessoal com Deus, nas questões da nossa vida ordinária, né? Das coisas que a gente precisa decidir, que a gente precisa fazer, que a gente precisa se posicionar. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? E muitas vezes a gente recebe palavras, né? Que são ditas que vêm da parte do Senhor, né? Mas a gente fica naquela questão, será que Deus realmente falou isso comigo, né? Aquela questão, se for de Deus, vai se cumprir. Então eu acho que as nossas angústias, as nossas ansiedades giram em torno, né? Dessa, não é que Deus não é fiel, é de não saber se foi Deus que falou aquilo para mim e para você, né? Mas em relação à palavra dele, se ele disse que aquele que se arrepender, né, dos seus pecados e receber o Filho de Deus, né, como seu único e suficiente Salvador, né, aquele que nascer de novo, ele vai receber a vida eterna, aquele que permanecer fiel até o fim. Então, essa promessa é verdade, de que eu vou viver eternamente diante dele, que eu vou ressuscitar dentre os mortos, né, na primeira ressurreição, e que eu estarei diante dele. Então, todas as promessas que Deus fez na sua palavra, no que ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Porque aquilo que ele diz que ele faz, ele faz. Eu acho que o nosso problema está nas coisas que não estão escritas, nas coisas da nossa vida ordinária, né? Que a gente sabe que existem promessas que sim se encaixam com a nossa vida, né, cotidiana. Mas existem coisas que a gente fica meio perdido. Mas isso não quer dizer que ele não é fiel. Isso não quer dizer que ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu. Isso é uma questão do Espírito Santo trazer discernimento para nós e trazer, né, testificar no nosso coração aquilo que a gente deve fazer, que se é da vontade dele ou não. E aí a gente vê que não, não tem como haver, né, uma noção de fidelidade sem que esteja ligada à verdade, como a gente acabou de dizer. Porque a fidelidade de Deus implica que ele sempre fará aquilo que diz e cumprirá o que promete, como a gente já viu. Ele é confiável e jamais se revelará infiel àqueles que confiam naquele que ele disse, naquilo que ele disse. Na verdade, a essência da verdadeira fé é crer absolutamente na palavra de Deus e confiar que ele fará o que prometeu. Então, a fé verdadeira, ela crê absolutamente na palavra de Deus e confia que ele fará o que prometeu. Que o Senhor, né, aumente a nossa fé, né? Que o Senhor nos faça crescer em intimidade no relacionamento com ele, conhecendo cada vez mais ele, conhecendo cada vez mais a sua vontade, conhecendo cada vez mais as suas promessas
e que isso nos faça crescer em confiança, né? Que nos faça crescer na nossa fé e que não nos faça ter uma fé que vacila, né? Que ora confia, ora não confia. Mas o problema está em nós e não em Deus, porque Deus é verdadeiro e Ele é fiel. Então, as palavras de Deus, elas são fiéis e verdadeiras, como está em Apocalipse 22:6. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, está afirmando que Ele é verdadeiro em todas as suas afirmações. Se Ele prometeu, é verdade, Ele vai fazer. Em contrapartida, está o ser humano, né? A gente está do outro lado, que mente e não é verdadeiro em tudo que diz. Por isso é que Paulo, falando de fidelidade de Deus, diz, Romanos 3:4, de modo nenhum seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Então, a gente realmente não tem como se comparar com Deus, né? Porque a nossa natureza caída já nos revela isso. E Paulo diz que seja Deus verdadeiro e que nós sejamos os mentirosos, porque Deus não mente, né? Então, as palavras de Deus sobre si mesmo e sobre a sua criação, né, correspondem absolutamente à realidade. É tudo verdade, é tudo real. Adão e Eva, né? Porque tem gente, como é que você acredita em Adão e Eva, né? Mas se está escrito, se ele falou, é tudo realidade, é tudo verdade. Deus sempre diz a verdade ao falar. Ele é o Deus que não mente, como está escrito em Tito 1:2. É o Deus para quem é impossível mentir. Ele não mente e você não tem como mentir para ele. Está em Hebreus 6:18. O Deus de quem todas as palavras são perfeitamente puras. Salmo 12:6. Aquele de quem se pode dizer, toda palavra de Deus é pura. Provérbios 30:5. Então, as palavras de Deus não são simplesmente verdadeiras no sentido de se conformarem ao parâmetro da veracidade, né, da veracidade exterior de Deus. Antes, são a própria verdade. Jesus, ele pôde dizer ao Pai, a tua palavra é a verdade. Está em João 17:17. O que se conforma às palavras de Deus é também verdadeiro. Se a palavra de Deus é a verdade, e eu me conformo à palavra de Deus que é verdadeira, e eu obedeço, e eu vivo de acordo com a palavra de Deus que é verdadeira, isso também faz com que eu tenha uma fé verdadeira, uma vida verdadeira com Deus. E o que não se conforma a essas palavras não é verdadeiro. Então, a veracidade de Deus, ela é comunicável, né? A gente está estudando os atributos comunicáveis que o Senhor compartilha conosco. E por que a veracidade de Deus ela é comunicável? Porque se Deus é o único Deus verdadeiro e nós somos mentirosos, então como assim ela é comunicável conosco? Ela é comunicável porque a gente pode, em parte, imitá-lo, né? Imitá-lo como? Querendo também ser verdadeiro. E a gente sabe que a gente não faz isso sozinho, né? A gente sabe que é através do Espírito Santo que habita em nós, que nos move e nos faz buscar, né, alcançar o verdadeiro conhecimento de Deus e do mundo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando, né, imitar Deus, não se refere à sua veracidade. A gente está buscando conhecer Deus verdadeiramente, né? Para que a nossa vida manifeste esse atributo de Deus. Que tudo que a gente diga seja verdade. Que tudo que a gente sente seja verdadeiro. Que tudo que a gente pensa seja verdadeiro, né? Então, crescer no conhecimento faz parte do processo de nos tornarmos mais semelhantes a Deus, né? Então, se a gente quer se tornar mais semelhante a Deus, a gente precisa crescer no conhecimento de Deus. A gente precisa crescer no conhecimento de quem Deus é, né? Então, quando a gente se torna mais semelhante a Deus, né, nós revelamos mais plenamente a imagem de Deus através das nossas vidas. Em Colossenses 3:10 diz assim, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Então, a nossa natureza, ela se renova
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, nós devemos sim crescer no pleno conhecimento. É isso também que nos ajuda a sermos transformados, porque à medida que eu conheço Deus, eu, Espírito de Deus, me ajuda, Senhor, a ser verdadeira como Tu és. Me ajuda, Senhor, a ser fiel como Tu és, Senhor. Que eu seja fiel para as pessoas que eu me relaciono. Que eu seja verdadeira para as pessoas com quem eu tenho aliança, com quem eu convivo. Né? Que elas possam ver, né, o Senhor em mim, na minha vida, através dos meus atos, do meu caráter, daquilo que eu falo. Né? Então, todo esse conhecimento que a gente adquire, ele deve ser seguido de um reconhecimento de quem nós somos, das nossas reais necessidades e confessar diante dele, clamá-lo para que ele nos ajude, né, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com ele. Então, numa sociedade extremamente descuidada, né, com a veracidade das palavras faladas, onde se mente, né, como se toma água. É uma coisa tão natural beber água, as pessoas mentem naturalmente. Então, essa sociedade que está extremamente, né, sem o princípio da verdade naquilo que fala. Nós, como filhos de Deus, devemos imitar o nosso Criador e tomar grande cuidado, né, para garantir que nossas palavras sejam sempre verdadeiras. Não é impossível não mentir, né? Eu já tive várias experiências onde eu escolhi falar a verdade. Me trouxe dores, né? Grandes dores, mas trouxe cura também. Né? Então, a verdade sempre é a melhor escolha. Né? Então, a gente deve ter essa consciência de que quando a gente decide, né, ser verdadeiro, e a gente não faz isso sozinho, a gente consegue fazer porque o Espírito de Deus habita em nós. Quando a gente decide, né, ser verdadeiro, né, as coisas elas vão cooperar para o nosso bem. O Senhor vai nos honrar, porque nós estamos honrando a Ele, porque Ele é verdadeiro. Nós estamos honrando a veracidade dele quando nós também somos verdadeiros. Então, falar a verdade é sempre o melhor caminho. Né? Por isso que em Colossenses 3:9 diz assim: não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então, se a minha velha natureza tinha a prática de mentir, eu não posso mentir mais, sabe? E eu não posso mentir mais para os outros. Que não mintam uns aos outros, né? Então, coisas simples, gente. Coisas simples. Hoje a gente tem um celular que hoje aparece o nome da pessoa e é a gente que atende. Hoje isso não acontece mais. Mas sabe do tempo do telefone fixo, o residencial, que tocava e alguém atendia, aí você dizia, tô não, diga que eu não tô não, né? Isso é mentir. Sabe, são coisas simples, são coisas sutis, isso é mentir, né? Então, a gente mente às vezes sem sentir. A gente deve vigiar para que a gente seja verdadeira em todas as coisas, né? Então, Efésios 4:25 diz, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade. Gente, deixa a mentira e fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Que desafio, né? Para o corpo de Cristo. Que desafio para nós, que vivíamos uma vida na prática da mentira. Talvez a gente não fosse os maiores mentirosos do mundo, mas a gente mentia, né? E talvez a gente minta ainda hoje. Mas a gente precisa entender que se eu nasci de novo, e se eu tenho um Deus verdadeiro como Pai, e se eu quero honrá-lo, eu não posso viver nessa prática antiga, né? Por isso que no seu ministério, né, Paulo diz que buscou praticar a veracidade. Em 2 Coríntios 4:2 ele diz assim, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência
de todos na presença de Deus. Então, Deus se agrada quando o seu povo se afasta da perversidade dos lábios, que está em Provérbios 4:24. Perversidade dos lábios. E fala com palavras aceitáveis, não só aos ouvidos do povo, mas também aos ouvidos do próprio Senhor, como está no Salmo 19:14. Então, o Senhor se agrada quando a gente se afasta da perversidade dos lábios e passa a falar cada vez mais palavras aceitáveis aos outros e ao Senhor. Então, a gente precisa entender que a gente deve imitar a veracidade de Deus na nossa própria vida e na nossa própria reação à verdade e à falsidade. Como assim? Nós devemos amar a verdade como o Senhor ama e devemos odiar a falsidade como o Senhor odeia. O mandamento de não dar falso testemunho contra o próximo, que está lá em Êxodos 20, entre os 10 mandamentos de Deus. Os mandamentos eles não podem ser mudados, né? Eles devem ser obedecidos. Então, eu não posso dar falso testemunho, né? E há exemplo também de outros mandamentos. E esse mandamento ele não exige apenas uma conformidade exterior. Eu não falo. Não, eu não falo mal de Cicrano. Eu não falo mal de Beltrano. Não, eu não falo mal de ninguém. Mas precisa não só de uma conformidade exterior, né? Ele não fala só assim, que eu não verbalize, que eu não fale. Mas que haja uma conformidade interior no coração. Que eu não apenas não fale, mas que eu não pense. Porque às vezes a gente não fala, mas lá dentro a gente é uma peste. Fulano, conheço. Você não fala para os outros, mas dentro de você tá a cachichola lá. Os pensamentos vão longe, né? E o Senhor tá ouvindo tudinho. O Senhor tá vendo tudo. Então, a questão de você ser verdadeiro não é só externamente, não é só o fato de você não expressar, porque assim como a palavra de Deus é verdadeira, aquilo que ele diz é verdadeiro, aquilo que nós dizemos também deve ser verdadeiro. E não é só esse ato exterior de falar, de expressar, mas uma atitude interna também do coração. Que quando esses pensamentos vierem na minha cabeça, eu disse, não, Senhor, eu perdoo fulano. Eu não quero pensar isso de Cicrano, nem de Beltrano, Senhor. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, eu abençoo, né? Não importa o que os outros dizem, não importa o que eu veja. Senhor, abençoa e ajuda, Senhor, fulano a chegar à conformidade de quem tu és. Porque tu és um Deus verdadeiro. Tu és um Deus imutável. Tu és um Deus fiel. Né? Então, a gente tem que entrar nesse lugar de intercessor. E não de falador, né? E não de fofoqueiro, e não de mexeriqueiro. E pode ser um mexerico com você mesmo, com a sua voz interior. Então, é um desafio grande, gente, sabe? Assim, eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso. Eu estou dizendo assim que isso é o que nós devemos desejar para a nossa vida, né? E às vezes a gente consegue controlar a nossa boca e a nossa língua, mas a gente às vezes não consegue controlar os nossos pensamentos. E como a gente está vendo aqui, né, a gente deve amar a verdade e odiar a falsidade. E a gente pode enganar a gente mesmo e aos outros, mas a gente não engana o Senhor. Então, no Salmo 15, no versículo 2, diz assim: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Ainda tem essa outra questão que às vezes eu estou falando a verdade, mas não de coração. Então entenda que é de dentro para fora. Né? Precisa haver uma atitude no coração, no meu homem interior restaurado, para que aquilo que eu expresso, aquilo que eu verbalize, aquilo que eu manifeste, seja também verdadeiro. Então, no Provérbios 13:5 diz: o justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. O justo odeia a mentira. E o ímpio, se a gente for
falar o contrário, ele ama a mentira, né? E o ímpio ama mentir, que ama a mentira traz vergonha e desonra. Você já parou para pensar que quando você mente, você está trazendo vergonha e desonra para o seu Deus? Você está trazendo vergonha e desonra para o Deus verdadeiro, daquele quem você diz que serve e daquele quem você diz que é filho? Então é muito sério, né? É muito sério isso. Então acho que a igreja precisa, sabe, voltar para meditar no conhecimento de quem Deus é, para que a gente possa entender que não é tudo normal, né? E que nós somos diferentes do mundo. Nós temos que ser, o Senhor nos chamou para sermos diferentes da sociedade. O Senhor nos chamou para sermos luz, sermos totalmente diferentes, irmos na contramão do mundo e na contracultura da sociedade. Então, a gente precisa meditar sobre isso, porque a gente precisa trazer à memória esses princípios, essas verdades. Em Zacarias 8,17 diz assim: que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas do Senhor. O Senhor ama quem fica maquinando para prejudicar alguém. O Senhor abomina, odeia, né, quem faz juramento falso, quem fala mal dos outros, quem fala coisas que não são verdadeiras, né, levantando falso testemunho. Deus odeia isso, gente. Então, esses mandamentos, eles foram dados porque o próprio Deus ama a verdade e detesta a falsidade. Provérbios 12, 22 diz assim: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Gente, Deus tem prazer naqueles que praticam a verdade. Quando você se esforça, né, com o auxílio do Espírito Santo, para viver e praticar a verdade, Deus tem prazer em você. Agora, o Senhor detesta os lábios mentirosos. Quer ter uma vida que dá prazer ao Senhor e que agrada ao Senhor, pratica a verdade. Então, a falsidade e a mentira não vem de Deus. Ainda tem algo mais grave. Além de tudo isso que eu já falei, a falsidade e a mentira não vem de Deus, mas de Satanás, que se deleita na falsidade. Olha só, gente. Quantas vezes você já leu esse versículo? Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Então, de quem você é filho? Né? Jesus está falando sobre isso. Que quem é filho de Deus, quem é filho de Deus, fala a verdade, ama a verdade. Mas aqueles que mentem e que não praticam a verdade e que amam a mentira, esses são filhos do diabo. Isso é muito sério, gente. Porque aquilo que a gente pratica revela a quem a gente pertence, ou revela com quem nós somos mais parecidos. E nós não devemos ter dois senhores, né? Nós devemos servir a um só Senhor, o nosso Deus. E Ele é o Deus verdadeiro. Ele ama a verdade, mas Ele detesta a mentira, a falsidade. É natural, então, que se achem longe da cidade os mentirosos. Ou seja, lá em Apocalipse 21:8 fala, né, na Nova Jerusalém, que vai descer dos céus, daqueles que vão entrar, né, na Nova Jerusalém. Mas vão ficar alguns longe da cidade. E aí, em Apocalipse 21:8, diz aqueles que não vão entrar na cidade, aqueles que vão ficar longe da cidade, né? Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Gente, o lugar que está reservado para os mentirosos é o lago de fogo e enxofre. Isso é muito sério.
E quantas pessoas você não conhece dentro das igrejas que se dizem ser cristãos e mentem, mas mentem assim, descaradamente. Mentem assim, naturalmente, né? E eu não estou trazendo uma acusação para essas pessoas, eu estou querendo trazer à luz aqui a necessidade de se ensinar sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, que deve ser o seu caráter. Você nasceu de novo, você tem um pai, você deve se parecer com o seu pai, você deve se parecer com Yeshua, você deve crescer a estatura do varão perfeito. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus. Então, nós precisamos, como igreja, pensar sobre essas coisas, para que a gente possa moldar a nossa vida em cima dessas verdades. Então, hoje se preocupa muito em satisfazer os homens, se preocupa muito em resolver os problemas das pessoas, em tratar, né, a alma das pessoas, que isso não é ruim, né? Mas assim, em resolver, o homem está no centro. A gente tem que tirar o homem deste lugar e colocar o Senhor no centro. E é como diz aquele versículo: quando eu buscar primeiro o reino de Deus, quando eu buscar Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão me ser acrescentadas, né? Então a gente tem que voltar para aquele, trazer o lugar para o centro, o Deus para o centro, né? Para a centralidade da nossa vida, do nosso culto, né? Das nossas reuniões, porque nós temos nos distanciado, né, daquilo que Deus é, para viver, né, e nos mover em torno de nós mesmos. Então, a gente precisa entender que as escrituras, elas nos ensinam que mentir é errado. Não só por causa do dano que advém desse ato, mas também em virtude de uma razão mais profunda e forte. Quando mentimos, desonramos a Deus e diminuímos a sua glória. Pois assim como criaturas feitas à imagem de Deus e criadas com o propósito de refletir a glória divina na nossa vida, agimos de um modo contrário ao próprio caráter de Deus. Então a gente não pode, né, proclamar que nós somos feitos à imagem de Deus para refletir a glória de Deus e agir de modo contrário a quem Ele é, ao seu caráter. Ele é verdadeiro. Então nós podemos, por fim, a gente pode entender que o Deus que é verdadeiro e fiel, nós podemos ter total confiança em Deus, né? Porque Ele é verdadeiro. E nunca nós devemos ficar desapontados com Deus, porque Deus não desaponta ninguém, né? Se alguém erra, somos nós. Então, que a gente entenda, né, que o nosso Deus é o Deus, o único Deus verdadeiro. Que tudo aquilo que Ele conhece, tudo aquilo que Ele sabe é verdadeiro. Que tudo aquilo que Ele fala, que Ele falou na sua palavra, que as suas palavras são verdadeiras. E que nós devemos imitar a Ele, tendo uma vida verdadeira, que reflita a glória de Deus e o caráter de Deus em nós. Que as nossas palavras sejam verdadeiras e que as intenções dos nossos corações sejam puras e verdadeiras também. Amém? Que a nossa vida é para glorificar a quem Deus é. Então, gente, é isso. Eu vou encerrar por aqui e vou abrir a palavra para quem quiser acrescentar ou tirar alguma dúvida, tá bom?